O pessoal já jogou aí o MSX no emulador e utilizou aí da funcionalidade de gravar a posição do jogo, o estado do jogo e depois recuperar, né? Se eu te disser que tem como fazer a mesma coisa aqui nos MSX de verdade, infelizmente não para todos os jogos, né? Só para os da Konami. E mesmo assim só para alguns jogos da Konami. Mas dá uma olhada aí que eu vou mostrar como fazer aqui nos MSX de verdade. Pessoal, alguns de vocês me perguntaram como fazer a gravação do estado do jogo, se tinha jeito de fazer a gravação do estado do jogo, assim como é feito com os emuladores, só que num MSX de verdade, né? Ou um MSX de verdade ou um MSX sintetizado como o FPGA, né? E na verdade tem como fazer, tá? Somente para os jogos da Konami. Isso porque usando um desses cartuchos, ou o Carnivore, ou o Mega Mapper SCC, ou as SD Mappers, eu consigo fazer a gravação para disco, tá? do estado do jogo e depois recuperar esse estado, que na verdade é uma posição de memória, né, do computador, e voltar de onde eu parei, né, jogar de onde eu parei. Bom, como é que funciona isso e por que funciona só com os jogos da Konami? Isso porque a Konami tem um cartucho, na verdade dois cartuchos, são chamados Game Master. Tá? O Game Master foi lançado em 1985, tá? A primeira versão, e depois a segunda versão foi lançada só no Japão. Eles têm umas diferenças e também essas diferenças também fazem aqui com o uso de quais das duas soluções aqui de memória e de flash, no caso dessa daqui, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que tem de diferença, tá? O Game Master 1, ele tem uma lista de jogos da Konami que suportam uma série de coisas, não só a gravação do estado e a recuperação do estado anterior, quanto os cheats, né, que você pode colocar vidas ilimitadas, aumentar a quantidade de vida, começar um determinado nível do jogo. Tá? Isso é oferecido através desses cartuchos. Tá? No Game Master 1, você tem uma lista de alguns jogos que funcionam. Tá? E o Game Master 2 ele foi lançado depois, a lista é maior. Tá? E a lista do Game Master 2 inclui alguns blockbusters da Konami, como por exemplo o Nightmare tem os dois, mas eu tenho o Metal Gear. Tá? Então eu consigo gravar estado do Metal Gear, eu consigo fazer uma série de coisas com o Metal Gear utilizando esses cartuchos. Tá? Bom, como é que esse cartucho foi inicialmente bolado? Né? Ele foi inicialmente bolado para você encaixar o jogo no slot, né? No caso do Hotbit aqui, um jogo aqui, e o cartucho Game Master no outro slot. Tá? Só que esses cartuchos, por exemplo, o Carnivore, ele permite que você manipule os slots. E aí você consegue colocar em um determinado slot uma ROM e em outro slot outra ROM. Né? Então, em princípio, ele funcionaria para fazer isso, né? Para carregar essas duas ROMs. Esses caras aqui, eles não oferecem essa funcionalidade. Ele permite só que você carregue arquivos ROM a partir do SD. Na verdade, ele é uma expansão de memória e uma interface de disco. Né? Esse também é uma expansão de memória e uma interface de disco, mas ele tem essa capacidade de carregar as ROMs a partir da memória flash. Então eu consigo utilizar ele para fazer esse carregamento aí de duas ROMs simultâneas. Né? Mas aí com a nova versão, aí as versões mais recentes, não a última versão, desculpa, mas as versões mais recentes do SofaRun, ele também permite fazer isso. Tá? E aí, como é que funciona no SofaRun? Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Com as versões mais recentes, eu consigo utilizar para fazer o carregamento de duas ROMs. A diferença é que com a SD Mapper de 512, tá? Mesmo a de 1 MB, porque ela não tem flash ROM para carregar cartucho, para carregar ROM, tá? Ela tem uma flash para carregar a própria BIOS dela. Eu só consigo usar o Game Master 1. Agora, com a Carnivore e com a SC Mapper, a Mega Mapper SCC, eu consigo fazer o uso do Game Master 2 também, mesmo com o SofaRun, tá? Que é muito mais fácil utilizar. Tá? Então deixa eu mostrar para vocês como é que a gente faz e que configurações são necessárias para fazer isso aqui funcionar, tanto no Hotbit quanto no MSX 2.0. Tá? Eu vou começar aqui com a SD Mapper, vou colocar ela aqui no meu Hotbit e vou iniciar ele aqui. Tá? Eu vou chavear aqui, eu tenho uma placa de captura no vídeo composto aqui,
e ela fica meio desbotada também pela idade e pela qualidade da placa de captura, né? Mas a imagem tá até boa, tá? E aí o que ele vai fazer é, ele vai dar boot aqui na minha SD Mapper, tá? E vai entrar no SofaRun, que é o comportamento default, o comportamento padrão das SD Mappers aí que a gente tem, tá? Tem no AutoExec a execução do SofaRun. E aí se eu entrar aqui no nightmare.rom, eu preciso ir no Settings. Quando eu for no Settings, eu consigo aqui na opção Game Master trocar, por default, por padrão ela vem em On, né? Mas eu posso trocar para Game Master 1 ou Game Master 2. Se a gente deixar Game Master 2 e voltar aqui no Aplicar, vocês vão ver que assim que eu rodo a ROM, ele vai reclamar que esse dispositivo ele não serve para rodar o Game Master 2. Tá? Se eu rodar novamente o SofaRun, e novamente ir lá no Nightmare, ele grava a última posição que ele abandonou aqui, né? Então, se eu for de novo no Settings, agora eu posso trocar para Game Master 1, voltar em Aplicar e iniciar a ROM. Nesse momento ele vai carregar os dois, ele vai carregar as duas ROMs, ele carrega a ROM do Game Master e a ROM do Nightmare, tá? Mas ele vai primeiro mostrar o Game Master. Então, aqui agora eu vou apertar espaço e ele entra no Game Master 1. O Game Master 1 tem 3 opções, tá? O Game Master 2 também. Aqui eu preciso, para ativar a gravação e leitura do estado, eu preciso ir em Modify. E aqui no Modify eu posso trocar o estágio que eu quero começar o Nightmare, ou trocar o número do jogador, entrar no modo de ranqueamento, tá? Aqui no modo de ranqueamento eu posso ler o ranking do disco, gravar, ler da fita, limpar o dado de ranking, tá? Mas eu estou interessado em iniciar o jogo e mostrar para vocês como gravar e ler. Eu também posso mudar a paleta de cor, né, e jogar ele em vermelho e preto se você for flamenguista, ou jogar em azul e branco se for cruzeirense. E aí eu posso, eu quero iniciar o jogo e mostrar para vocês como gravar e ler da memória, tá? Do disco, na verdade, né? Aqui eu vou começar a jogar, eu espero que não esteja tão alto aí a música, mas aqui eu vou dar uns tirinhos aqui e jogar por alguns segundos. E aí vamos supor que agora eu estou numa posição segura aqui, eu quero gravar essa posição, tá? Então o que eu preciso fazer, a primeira coisa é clicar no Stop. Se eu clico no Stop, e no Hotbit o Stop está localizado aqui, né, essa tecla aqui, ele para o jogo, ele congela o jogo. E aí o que eu preciso fazer é apertar a tecla Ctrl. Se eu aperto o Ctrl, ele traz esse menu. Nesse menu eu tenho algumas opções, eu posso gravar em fita, se eu tiver um datacorder, eu posso gravar também em disco. Tá? Se eu apertar em Disk Save, eu tenho as opções de gravar o High Score, né, o score que eu tenho atual, ou o Game Data, que é o que eu quero aqui. Então eu vou gravar o Game Data e vou chamar aqui de KMHB. E vou apertar Enter. Tá? O que ele está fazendo agora, se eu chavear aqui para mostrar para vocês, ele está gravando um dump da memória. Ele está pegando toda a memória do meu Hotbit e está gravando ela num arquivinho lá. Na verdade não é a memória do Hotbit, não, é a memória que está sendo usada pelo Nightmare. E está gravando ela num arquivo dentro da pastinha Saves do SofaRun. Tá? Se eu voltar aqui agora, assim que ele termina a gravação, ele volta para esse menu. E aí nesse menu eu posso voltar para o End, apertar o Stop e ele libera o jogo. Tá? O que acontece aqui agora é que se acontecer alguma coisa, né? O que acontece, se acontecer não, que se eu morrer, eu posso simplesmente apertar Stop novamente, em qualquer ponto do jogo, apertar o Ctrl e agora selecionar Disk Load. Em Disk Load eu vou em Game Data, e aí eu tenho aqui alguns arquivos, né, que eu já gravei aqui, inclusive aqui, tá? Então eu tenho aqui o KMHB, eu aperto o KMHB, e ele volta para aquela posição onde eu estava antes. Tá? Eu aperto Stop, ele libera, eu posso continuar o jogo. Bom, esse aqui é como eu faço a gravação e ele funciona para todos os jogos que estão listados naquela relação do Game Master 1, né? Agora, a diferença que eu tenho de comportamento do Game Master 1 para o SD Mapper, né? As SD Mappers para Carnivore e para Mega Mapper SCC, é que eu posso rodar a versão do Game Master 2.
tá, ao invés da 1. Então aqui ele vai entrar na Carnivore, tá? E o que eu vou fazer é, às vezes ele dá 2 boots, tá? Normal isso no Hotbit. Tá? Vou apertar ESC. Ele vai carregar a interface de disco e entrar aqui no Next, tá? No meu caso, eu tirei do AltExec o Sofarun. Então eu vou executar manualmente o Sofarun e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Então eu vou apertar espaço e vou lá na pastinha do Nightmare, se eu não me engano já está lá, tá? E a diferença é que aqui, se eu for em Settings, eu agora, e vocês vão ver que eu já selecionei o Game Master 2, tá? Vou aqui em Aplicar e vou rodar a ROM. Nesse momento, ele vai detectar que tem a Carnivore 2 e ele sabe que eu tenho uma capacidade aqui que ele permite carregar as duas ROMs. Então ele carregou a ROM do Game Master 2 e carregou também a ROM do Nightmare, tá? E aí a diferença é que quando eu apertei espaço, ele carrega agora o Game Master 2 ao invés do Game Master 1, tá? E aqui eu tenho o mesmo comportamento, eu clico em Modify, mesma coisa que eu fiz anteriormente, tá? Uma outra diferença que eu vou mostrar para vocês agora é que se eu sacar aqui o cartucho do Carnivore do Hotbit e passar para o meu MSX2, eu tenho uma pequena diferença, tá? Vou dar um boot aqui no MSX2, é uma MSX FPGA. Ele vai ler o menu da Carnivore. Tá? E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou sair do menu, eu posso fazer isso apertando espaço ou apertando ESC. Tá? E vou rodar também de novo o Sofarun. Como vocês viram, no meu AltExec eu não tenho o Sofarun. Aqui. Então eu rodei o Sofarun de novo. Ele já está com a configuração do Game Master 2, né, porque ele grava isso como parte dos settings, né. Então ele vai cair lá na pastinha do Nightmare. Eu vou rodar ele. E vocês vão ver que ele vai carregar a Game Master 2. Já está lá. E carregou a ROM do Nightmare. Então vocês veem que já entrou colorido, já entrou diferente, justamente porque é um MSX2, né? E aí, aqui eu continuo fazendo a mesma coisa. Então eu clico em Modify, e aí eu tenho a mesma coisa, eu posso modificar o número do estágio, posso iniciar o jogo, e aí o comportamento é exatamente o mesmo, né? Então, aí eu não preciso mostrar aqui como funciona, né? Bom, deixa eu desligar aqui. Bom, então é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, usando o Game Master, a gente consegue fazer a gravação do estado do jogo, a recuperação do estado do jogo, e com isso, somente, infelizmente, né, somente para os jogos da Konami, eu consigo simular o que a gente tem nos emuladores,